Começando mais um ProsaCast, eu sou o Nilmar Olímpio, sejam todos bem-vindos. Desde já eu agradeço você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha. Já peço também que se inscreva no nosso canal do YouTube, ProsaCast, ok? Dá uma força lá pra gente e veja os conteúdos que tem lá. Os conteúdos mais variados possíveis estão lá no ProsaCast, ok? Estamos aí numa semana decisiva para o futuro do nosso país, né? Então, nada mais justo que falar um pouco aí de política e como está esse cenário aí, principalmente no âmbito presidencial. E para este amplo tema, estou recebendo aqui o Dr. Marcelo Navarro. Seja muito bem-vindo aqui, doutor. É um prazer te receber aqui no ProsaCast. Muito obrigado pelo convite. Eu estava conversando antes aqui, dizendo que eu sou um fã de podcast. Eu escuto mesmo, eu ando. Toda vez que eu saio do escritório, eu sempre escolho alguém que me chama a atenção, boto lá, escuto, e aí, essa semana escutei de vocês. Muito legal e muito obrigado pelo convite mesmo. Esperamos que a conversa flua. Com certeza. O doutor Marcelo aí, advogado criminalista, né, e cientista político. Isso. Quando que veio esse interesse pela política, doutor? Olha só que coisa interessante, né? Então, sempre no colégio, foi na questão das redações. E eu tive um professor muito bom que deu aquela dispersada. Eu tenho que ter um pensamento mais crítico. E ele já era vinculado à Unicamp. E isso dispersou. Bom, para poder fazer uma boa redação, para poder passar no vestibular, eu preciso ter um engajamento, uma concatenação das palavras e dos pensamentos para poder fazer um tema. Certo. Deu certo, realmente foi diferenciado. Passei na faculdade de Direito, depois tive um professor de ciência política que me chamou muita atenção, tanto que eu fui estagiário dele, eu fiz pesquisa com ele, depois a gente desenvolveu uma estrutura muito interessante. E quando eu vim para Cascavel, eu era casado, eu tinha uma bebezinha. O senhor não é de Cascavel? Não, eu sou de São Paulo. Uhum. Nasci em São Paulo, capital, e depois meu pai era bancário e fomos para o interior ali e a gente acabou chegando de que, olha, uma faculdade privada aqui de Cascavel estava abrindo e fomos chamados para poder dar aula aqui. E isso fez com que a minha primeira profissão carimbada, professor de ciência política. Claro, eu já tinha uma noção teórica, mas eu era muito jovem. Eu me formei com 22, com 23 já era professor. Tem uma fotinha sua lá de 90 e pouquinho. Isso, magrinho, exatamente. Então, assim, era um garoto, mas sempre muito interessado. Isso foi uma coisa... E claro, demora para a teoria vir. Sim. Hoje eu acho que é um pouco mais estruturado, porque você tem muito acesso à informação. A internet trouxe isso pra gente de uma maneira bastante rica. Mas antes não tinha, veja, eu falo isso, mas não tinha Google. Não tinha Google. Eu não tinha computador em casa, assim. Eu vou fazer um Ctrl+V, Ctrl+C, assim. Não tinha, porque você tinha que fazer o fichamento do livro escrevendo em notinha. Muita gente faz isso hoje. A minha filha faz isso hoje. Eu falo assim, filha, mas assim, mudou, acabou. Assim, não tem mais livro físico, até tem, mas assim... Eu me adaptei até... Por quê? Porque na época não tinha. Então ia na biblioteca, era limitado para você trazer isso, caçar a informação, mais a informação. Porque se o professor falasse, que hoje fala de fake news, você não tinha como contestar. E ele fala assim, pois fulano fez. Eu não sei se ele fez. Mas e qual que era o nome da fake news, será, naquela época? Então, eu tava tentando resgatar alguma coisa, mas assim, por exemplo, jurisprudência, né, no curso de Direito, ela vinha em livro. A faculdade contratava, a RT, que era uma empresa famosa, distribuía os livros amarelos para poder saber que naquele mês teve tais decisões, porque a gente não tinha acesso, não se fazia essa... Isso é só uma jogada, mas, por exemplo, no campo da ciência política, os pensadores eram os mesmos, eram os clássicos. E a gente chamava Francisco Werneck, o Renato Janine Ribeiro, eram sempre os mesmos. Então, olha, então vamos lá. Era muito limitado.
Mas eu não conseguia ter, por exemplo, como eu vejo hoje, vou pegar o Renato, porque eu escutei uma palestra dele na semana passada que ele lançou um livro muito interessante, chama Maquiavel e a Democracia no Brasil. Ele pegando a ideia do Maquiavel e transportando isso para um Brasil de hoje. Sensacional. Eu não conseguia ter acesso a ele. Como é que a gente fazia? Ou era através da universidade, ou eu teria que pagar uma pancada de dinheiro para poder correr atrás dele em algum congresso. Era assim. E foi durante... Então, o acesso à informação... Então, o que nos restava? A TV. Rádio, que era música na sua grande maioria. Você pode ver que rádio hoje não toca música. Rádio quer tentar fazer conteúdo. E por isso que transmutou, com a pandemia, para a internet e no podcast. Porque... tudo bem, a música tem o seu papel, mas a conversa e o conhecimento, ela é fundamental. Para mim, ela mudou. 2020 para cá, mudou completamente. Então, essa questão da ciência política foi por conta de, olha, então você foi assessor de um professor de ciência política, tem uma formação voltada para a área, tem o domínio básico, mas muito básico. E ali me chamou a atenção que eu falei assim, então eu comecei dentro e muito novo, então assim, tá, o que eu, novo, então dando aula para pessoas também novas, isso foi muito interessante, de trazer um conhecimento que seja plausível, de você entender qual é o papel do Estado, qual é o papel da política, para pessoas do meu espectro de idade e de formação. Sim. E ali me deu um estalo, falei assim, aqui tá uma jogada. E comecei a prestar atenção de que, olha, conceitos são importantes. As pessoas faltam saber disso, né? Do que é esquerda, do que é direita, o papel do Estado, de como ele vai se transformando. Isso foi a primeira visão. Só que eu não posso deixar de levar em consideração o momento político que a gente estava vivendo. Então, primeiro, essa questão da tecnologia, ela sempre deixa a coisa um pouco mais lenta. Sim. Hoje é muito veloz. Essa coisa mesmo da fake news, assim, tecnologia. Ei, som? Agora foi. Então, essa questão do momento político, a gente poder ter do momento da tecnologia, de você ter as coisas. Antes também não tinha, a coisa era no papel, a coisa era analógica. Sim. Mas ela fez sentido. Então, quando eu vim para Cascavel, Cascavel tinha 250 mil habitantes, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, vim de São Paulo, era um casal com uma criança pequena, mas muito promissora. Sim. Só que com uma baixa formação universitária. Tinha já a UniOeste, mas mestrado, doutorado, por exemplo, essas coisas era muito, muito restrita, o investimento estava começando. E não vou negar para vocês que foi, no momento do governo Lula. Então, assim, o investimento para a educação, começando não só a expansão do ensino superior, que não começou no Lula, pródigo, a expansão do superior com o Fernando Henrique, através do Paulo Renato, que teve toda uma crítica. Olha, mas você vai fazer uma expansão privada em que você vai dar... superior, fez uma crítica, mas na época havia um questionamento, mas que depois se pareceu bastante importante. Olha, eu preciso dar acesso ao ensino superior para uma camada de pessoas que estavam em defasagem com isso. Quer dizer, eu tinha um ensino médio que já tinha atingido uma quantidade razoável de pessoas. Sim. Essas pessoas que estavam no ensino médio precisavam ter acesso ao ensino superior, e aí se fez toda uma política que é bastante questionado, não privilegiando
ensino técnico, isso foi um grande problema, de tecnologia e engenharia, né, que hoje nós pagamos o preço com isso, mas se privilegiou 3 áreas das ciências humanas, que é direito, administração e pedagogia. Elas já se resolveram. Aquele surto que deu, principalmente no curso de direito e de administração, deu uma acalmada, outros cursos técnicos mais específicos apareceram, mas foi bem interessante estudar essa parte. Bom, enfim. Então havia uma expectativa para esse tipo de acesso. Bom, curso de direito muito promissor. Você tem acesso ao Estado, você pode ser promotor, pode ser juiz, pode ser advogado, acesso à justiça. Tava, a partir dos anos 80, essa situação da judicialização de todas as demandas brasileiras, essa coisa do papel do Estado. Bom, aí eu me vi, acho que entender um pouco mais do Estado vai ser bem interessante. E aí eu comecei a aprofundar mesmo e percebi que essa coisa eleitoral era muito pouco discutida. Era muito comezinho nessa questão, o Zé aqui, o Pedro lá, então a briga aqui em Toledo entre A e B, aqui em Cascavel entre A e C, lá em Foz. Nossa. Era muito, muito pequeno, sabe? De pessoas que não viam o Estado como uma situação mais ampla. E foi ali que eu comecei a destacar. Então eu vim, e muito novo. Você foi um precursor. Precursor, e não tinha ninguém que falava isso. Aí todas as TVs, que era uma cidade muito rica disso, estamos falando de 2003, 2004. Eu me lembro que eu fui a primeira vez na Tarobá, já que o Edson Moraes veio aqui, eu fui a primeira vez na Tarobá chamando para fazer o ao vivo em 2004. Nós lembramos lá, 2004. 20 anos atrás. Porque ninguém falava. Ninguém tinha estudado, ninguém tinha aprofundado uma situação parecida. E eu comecei a ver, não, aqui está o ponto. E comecei a estudar pesadamente. Não parei de lá até aqui, não parei mais. Então, essa é a minha trajetória em relação a essa vinculação com a cirurgia. E fiz pesquisa. Depois eu como não tinha tanto acesso, me vinculei a outras pessoas que tinham instituto de pesquisa, ganhei para poder montar um método, para poder fazer pesquisa de intenção de voto, de comportamento político. E a coisa. Só que quando você não entrega. Quando você não entrega aquilo que a pessoa quer ouvir, as pessoas. Então, assim, você confia na pesquisa? Confio. Se ela é feita de maneira. Dentro dos parâmetros metodológicos, não é assim jogado. Não, você tem toda uma. Faz tempo que eu não faço. Mas você tem toda uma regra para poder estabelecer isso. E é claro. E mais, e fui contratado para poder fazer questões, por exemplo, a possibilidade de um escritório. Pesquisa, busquei, não era interessante. Aí a pessoa acabou desistindo. Só que aí outras. Porque a estrutura é muito cara. Sim. E aí você precisa realmente se dedicar. E meu forte não era isso. Aí eu já era advogado, já estava mais conhecido. E eu comecei a me dedicar a outras coisas. Mas para você ver como esses temas, eles foram se integrando, ali, parece, né? Foram começando a ficar mais. Então, não só professor, advogado, cientista político, pesquisa. Bom, meu dia era um só. Pai, marido. Porra, não dá, né? Aí comecei a me deixar algumas coisas de lado, outras, e as coisas foram acontecendo, foram mais velho, e a coisa foi indo. Hoje, com a pandemia, o acesso à informação foi vindo de maneira bem tranquila, mas a pandemia foi ruim em muitos aspectos, mas a questão tecnológica fez um boom, e essa conversa que seria impossível de alguém me ouvir, sei lá, um grande amigo meu que mora em Londres, ou uma grande amiga minha que mora na Itália, vai poder me escutar, de uma coisa que não daria para fazer. É o que eu falo, a gente não sabe quem tá vendo e ouvindo isso aqui. Exatamente. Perfeito. Então você tem que tomar cuidado, saber que assim, como pode eu soltar alguma situação que não seja real ou que ela seja extremamente mal conduzida, ou falar mal de alguma situação sem o cuidado. Então isso é o Estado, e eu acho que isso vai ser objeto de perguntas de vocês,
na sua condição mais latente. Porque é isso. O Estado democrático? Do democrático, da liberdade. Posso falar? Quem é que pode me limitar? O papel do Estado nisso. Então, todos esses conceitos eles acabam congregando a nossa atuação, né? Que vai gerar conhecimento, vai gerar aprendizado, mas também tem que ter cuidado em relação a isso. Eu digo sempre que nunca se falou tanto de política. O pessoal não tá nem ligando pra Copa, que tá aí. Verdade. Estamos falando mais de política. Eu mesmo sabemos nomes de ministros. Eu não sei quem é o lateral direito do Brasil. Faço ideia. Eu só sei do meu Palmeiras. Olha aí, então. O meu Corinthians não foi. Levamos para o lado. Falando de esporte, o senhor também é um adepto. Muitos esportistas nos assistem, né? Corredores, ciclistas. O senhor faz crossfit, né? Crossfit. Já correu 2 maratonas. 2 maratonas e uma meia maratona. Uma meia maratona. É sofrido. Meu Deus. Ai, meu Deus. Melhor nem lembrar que já não, mas né? Perdão. É bom, mas assim, não era pra mim. Eu gostei muito, assim, foi um momento bem interessante. Eu tava integrado, como nós conversamos antes, mas não, eu tô gostando muito do que eu tô fazendo, me apareceu, é só sente dor. Realmente, o que eu faço hoje, e eu gosto muito do CrossFit. Não chega a competir, porque eu sou uma pessoa mais velha e tal, acho que passou o momento. Mas me interessa toda a pluralidade do esporte. Tenho amigos mesmo, porque hoje eu faço todo dia. Sim. Mas de ter, como é todo dia 1 hora de esforço, eu gosto muito. É o meu momento, não abro mão, gosto bastante. E é o que eu te falei, faz bem pra sua cabeça, você dorme melhor. Exatamente. É aquele teu momento de ter um mundinho. O esporte em si, qualquer esporte, é ótimo para a saúde, né? Perfeito. Doutor, vou fazer uma pergunta básica. O que é ser um político de direita, de esquerda, ou um cidadão que acredita na esquerda ou na direita? Como que funciona isso aí? Então, você sabe que eu já dei várias aulas e também já participei de um podcast, que nessa mesa cast aqui é a minha primeira vez, mas de chamar para fazer as todo mundo pergunta, então também vou passar pelo clássico. Claro. Então, assim, essa questão do direito e esquerda, eu acho que todo mundo já viu alguma coisa, que apareceu na Revolução Francesa, em que na Assembleia Nacional Constituinte Francesa, quando estava tendo a Revolução, para poder estabelecer a queda do Estado absolutista, aquelas pessoas que eram mais vinculadas, e foi natural, né? Isso que é importante dizer, as pessoas que eram mais vinculadas a um pensamento individual, de manutenção do status quo, conservadoras, naturalmente ficaram à direita do presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Aquelas que eram, também volto a dizer, mas não vinculados a uma mudança mesmo do Estado, qual é o papel do Estado, uma visão mais social, percebendo a questão de romper com algumas tradições da história francesa, naturalmente ficaram mais à esquerda da Assembleia Nacional Constituinte Francesa. E dali nasceu os escritos, olha, então aqueles que eram mais conservadores à direita e aqueles que eram mais progressistas à esquerda. E isso foi seguindo, né? E foi muito rápido, porque 1798, depois foi para os Estados Unidos também, né? Teve a sua revolução, a sua independência, que na verdade foram antes, 1776, depois a Revolução Francesa e também a Revolução Inglesa em relação a esses critérios. Ou seja, a sociedade estava num momento de mudança social, as crises de demandas mesmo, de pobreza, de diferenças econômicas, sociais, culturais, começaram a aflorar. Então, o que se tem? Havia já uma mudança que vinha com uma tradição liberal, e eu vou tentar evitar essas palavras, mas assim, a Europa já estava sacando, olha, é o seguinte, esse negócio de rei, esse negócio do cara mandar, a gente obedecer, isso não está rolando, porque a gente já teve uma mudança
tecnológica com a Revolução Industrial. Olha, o vapor, a eletricidade, isso mudou a característica da sociedade de uma maneira que foi bem rápida. Concentrava, o Estado controlava, eu era o rei, mandava o controle, as pessoas tinham que trabalhar, morriam, tecnologia, saúde, vai cuidar, não vai cuidar, quem é que vai cuidar da saúde? Mas eu preciso de trabalhadores saudáveis, eu preciso de um crescimento de crianças que sejam saudáveis para poder produzir mais. Isso é normal, isso acontece. E essas contradições foram aparecendo em diversos lugares. Então veja que não foi só na Europa, que a gente... Isso aconteceu também na China, isso aconteceu também na Índia. Aliás, eu li recentemente um livro do Gandhi, foi para mim muito revolucionário, assim, pegar um pensamento oriental, num cruzamento também, né, ocidental, e toda aquela crise de uma outra cultura. E sensacional, foi muito bom. Esse ano, aliás, foi bem revelador para mim essas leituras que eu acabei realizando e pouco eu vou mostrando. E essa coisa da direita e da esquerda, que é do social, do individual, ela sempre foi muito enfática. Só que chegou o momento em que teve a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma mudança que já estava explodindo e muito importante por conta disso. Então, crescimento da Revolução Industrial, concentração de riquezas e uma manutenção do sistema social e que falou, olha, precisamos olhar isso aqui. E assim, não é assim de cima para baixo. O povão tá lá, o povão... Que história é essa? Que pobreza é essa? Por que a gente está morrendo? E aí o Império Austro-Húngaro, porque deu o problema com Franz Ferdinando na Iugoslávia, né, em Sarajevo, que foi só o estopim, então toda aquela... Não tinha Alemanha, precisou mudar aquilo. Eu visitei Praga e lá tinha muito claro que eles precisavam fazer uma mudança na Tchecoslováquia, né, que depois virou República Tcheca, de mudar o Império Austro-Húngaro e explodiu a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo, mesma coisa. Uma mudança e um novo cenário, inclusive o Brasil. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, pouco se fala, mas muitos navios brasileiros foram afundados pela Alemanha. E precisava, no Tratado de Versalhes, o Brasil foi indenizado pela Alemanha porque muitos navios foram afundados. Só que aqui o Brasil ainda estava... 1917, 1918, a gente muito agroexportadora. Aliás, estudando a ciência política brasileira, nesse momento, não se tinha nem as pessoas não queriam nem ser presidentes do Brasil. O Brasil era um país muito ruim. É que eu ia perguntar, quando que se inicia o primeiro presidente ou quando entrou essa política então, veja bem, só para poder fechar essa ideia, então, sim. Da Primeira Guerra Mundial... no meio dela, teve, que chamou muita atenção, lógico, que lá no século XIX, teve, né, muita gente fala, não, realmente, apareceu Marx. E ele pegou assim, deixa eu ver isso aqui. E ele começou a estudar. Ele não quis montar, assim, comunismo. Deixa eu ver essas contradições do capitalismo. Como assim? Tanta gente concentra, explora, e as pessoas vão lá e se mantêm. Então tem uma dinâmica em relação... E ele fez hoje muito profunda. Muito profunda. Tem questionamentos em relação a muitas coisas, mas é inegável que a tradição teórica que ele montou foi muito forte. E, de alguma forma, teve um grupo de pessoas que comprou a ideia. Estudada. Assim, você não fala nada. Você nasce. Não fala nada sobre nada. Você é conservador. Porque se você não questiona o lugar onde você está, você mantém aquilo que você tem. Assim, e não estou falando mal de ninguém, sabe? Antes não... Aqui não temos nenhum viés. Exatamente. Tá? Então, assim, só que se você não fala nada, para que você possa criticar, você, olha, peraí, mas se manter assim, você tem contradições internas desse momento que você está montando. E para isso eu preciso me dedicar. Eu preciso entender quais são essas contradições. Então, veja que é muito mais sofisticado. E aí, Rússia entrou e teve toda o
momento deles lá no primeiro, né, em 1917, no meio de uma guerra. E tem toda uma situação específica que a Rússia acabou montando. Morreu muita gente, aí a estrutura deles matou lá os Romanov, quer dizer, e eles eram muito vinculados com uma estrutura hierárquica europeia. Nossa, a história é comprida. Muito forte, exato. Lógico que não dá, né? As pessoas levam 4, 5 anos para poder entender isso. Mas no Brasil, e aí eu quero trazer isso para, olha, tudo isso aqui explodindo. O Brasil é um país agroexportador, muito pouco industrializado, sem universidade. A nossa primeira universidade foi montada em 1924. Ensino superior era extremamente técnico. E aí, para a gente entender o Brasil hoje, então vamos pensar lá. Chegou, os portugueses já sabiam da existência, tem teorias que já chegaram antes, enfim, mas eles não eram tontos, né? Naquele momento já tinha toda uma expertise de navegação. 1500 chegou, teve toda aquela história que a gente conhece. Em 1513 foi formada a primeira Câmara de Vereadores. 1513 a primeira Câmara de Vereadores. Já era democrático, para poder saber, democrático no sentido assim, olha, vamos votar, né? Não é um chegar e mandar. O rei não tinha como determinar as coisas. E era muito difícil chegar aqui e mandar que as pessoas, olha, faça isso, faça aquilo. Não, a coisa era rudimentar. Tinha, né, a extração do pau-brasil. Só que nesse momento já se sabia, já se fazia uso de mão de obra escrava. Não na Europa, mas que também tinha, mas que já tinha acesso. Ainda não era o escravo africano. Aliás, o livro do Laurentino Gomes, A Escravidão, que são 3 volumes, eu só li o primeiro, preciso terminar de ler, mostra bem isso, que em 1560 começaram a chegar, 1560, já começaram a chegar os negros cativos da África e começou uma exploração. Isso faz toda a diferença. Eu acho que é isso que no Brasil... E eu não tenho como começar a nossa conversa falando sobre o Estado brasileiro sem falar sobre o escravo brasileiro. Esse foi o pontapé. Não só o pontapé, como foi o definidor de como ainda hoje a gente sofre com isso. Assim, se teve um erro, não só no Brasil, mas de todos os lugares que se fizeram utilizados da mão de obra escrava. E vou te dar um exemplo que eu tive acesso a uma tese de mestrado, uma tese de doutorado muito interessante, de uma americana, inclusive, eu não lembro a universidade, mas assim, eu não sei se é Yale, mas ela veio para o Brasil, ela foi para a África, e eu ouvi uma palestra dela dizendo que, olha, a escravidão foi o diferente. Mas é que lá nos Estados Unidos era colônia. Não, colônia é colônia, meu irmão. Não existe colônia boa. Colônia é de exploração sempre. Quando você tem o imperialismo, ou seja, eu mando, você obedece, a coisa não vai ser legal, né? Assim, e quando se coloca o escravo no meio, principalmente o escravo africano, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, sofreram. E os Estados Unidos e o Brasil sofrem até hoje. Só que eles resolveram, nos Estados Unidos, com a Guerra de Secessão, de uma certa forma. É o seguinte, parceiro. Aqui o Sul, nós vamos ser escravo. O Norte tem uma outra proposta. Nós queremos que essa situação não é boa. Porque isso só serve para esse modelo que é atrasado. Nós temos não é produtivo. Ela não é sustentável. Ela tem uma série de problemas que foram apresentados. E todo mundo, ninguém é inocente nisso. Todo mundo sabia de tudo isso. Aqui no Brasil também. E eles tiveram, em 1860, 1870, quando foi a Guerra da Secessão, eles tinham dados, tanto que teve uma guerra interna. No Brasil não teve isso. Tanto que mas sabendo dessa situação, eles tentaram resolver. E teve uma guerra do Paraguai no meio, que teve essa leva de uso, inclusive, de escravos para poder fazer a guerra no Paraguai, para que não deixasse que eles, que não usavam de trabalho escravo, de um crescimento liberal. Como a gente era muito atrasado, isso tem muito documento que demonstra que o Brasil era tão atrasado, era tão essa coisa da elite agrária, tradicional, conservadora,
retrógrada, que foram lá e arrebentaram com o Paraguai, que já estava com uma formação industrial, urbana, desenvolvida muito além. Eles já tinham coisas que nós não tínhamos, muito além. Claro que tinha lá os problemas dele, o Solano Lopes também não era Jesus Cristo, mas eles eram muito mais avançados que nós brasileiros. Isso é fundamental. E a gente foi carregando, teve lá, até que chegou um momento que não deu mais, e o Estado brasileiro, em 1888, deixou lá a escravidão. Não foi... Outros estados, Rio Grande do Sul terminou antes, isso é importante para poder saber que o Rio Grande do Sul, 3 anos antes, foi abolido. No Ceará foi até mais tempo, acho que foi 7 anos. Por quê? Porque já percebiam que esse modelo ele era um modelo muito atrasado, que não já fazia parte de uma indústria ou de uma urbanização mais industrializada. A educação tinha que ser diferente e não era possível a gente poder fazer esse mesmo crescimento do Estado com escravo. Não fazia nenhum sentido, né? Tanto pessoas que iam para a Europa ou iam para os Estados Unidos e viam essa diferença, falaram, olha, precisamos ser mais modernos. Veja, e isso faz toda a diferença com o Estado. Você perguntou, a direita e esquerda. Veja, como é que você vai pensar um direita e esquerda na Revolução Francesa, uma revolução burguesa, em que você precisa fazer uma exploração do trabalho, do crescimento, e se fala de exploração porque é a venda, né? Quando você vende a sua força, a única coisa que você tem é a sua força de trabalho. Eu quero comprar a sua força de trabalho, para você se alimentar, você vende a sua força para mim, eu te pago um salário, sem o qual você não consegue comer. Então, é fundamental que você, em muitos pontos, o próprio escravo fala assim, realmente, eu trabalhava, tinha lá minha casa, meu senhorio tinha que me dar essas coisas, olha... Então, se fala, olha, eu tinha mais direitos do que o trabalho naquele momento. Mas, claro, você levava chicotada, você tinha uma situação de estupro. Era um mundo cão. Mas é importante para poder dizer. Tá? E é a partir desse Brasil, é a partir desse pensamento, é a partir dessa situação de mudança que o Brasil começa. 1889. 88 não é simples. E olha só, a partir de agora começa muita leitura profunda que eu tenho orgulho de falar. 88, é evidente que o rei, né, o Dom Pedro II, estava em viagens para a Europa, ele já percebendo que a situação dele era uma pessoa muito culta, estava em viagem para a Europa, foi para o Egito, foi para a França, foi para a Inglaterra, conheço... primos dele que era da Prússia, né, naquele momento, depois foi, né, aquilo que eu estava dizendo antes. Então, eram todos primos, inclusive, era toda uma elite. Tem uma série do Netflix, que é a Imperatriz, que é a Rainha Sissi, tinha primo, ela foi a segunda, porque foi oferecida primeiro a Princesa Isabel para... O príncipe, e ele, o Ferdinando, ele não quis. Então teve tudo ali, né? Aquela elite, um entreveiro entre eles. Era uma elite que não podia sair dentre eles, né? Mas tinha essa característica. 88, a abolição, soltou, ninguém foi indenizado, porque eles queriam que o Estado brasileiro indenizasse, pois isso não aconteceu, houve uma crise. Com essa crise, já que não foi indenizado, o sistema econômico ainda era baseado na produção agrícola. Que história é essa, irmão? Então, se você não conseguiu manter, e eles eram abolicionistas, e já provocou a República através de um golpe dos militares, que eram vinculados com a elite brasileira. Tem uma fofoca, e a fofoca que eu adoro, essa leitura. O próprio Marechal Deodoro é um homem que gostava de um rabo de saia, isso não sou eu que conto, é a história, tem biografia falando sobre isso. Ele, por conta de uma crise entre ele e o senador Saraiva, em que uma mulher que... Ele já era casado, mas uma mulher muito bonita do Rio Grande do Sul, que não quis ficar com ele... Ele preferiu, e ela contou,
Ah, é? Vai ficar com ele? No mesmo... Olha só. Olha, e aí, no mesmo dia, o Marechal Deodoro... Ah, é? E ele já estava mais velho, ele era um senhor já muito vaidoso. Aliás, tem uma história que ele abusava dos perfumes, ele comprava, ele não ganhava o soldo muito grande, mas tudo que ele ganhava ele investia em roupas, perfumes. Um homem muito, imagina, naquela época, muito cheiroso, muito charmoso, muito dançarino. A moça não quis ficar com ele, preferiu um outro senador que era mais rico que ele. Ah, é? Então você vai ver. E no mesmo dia, no dia 15 de novembro, vamos juntar numa fazenda em São Paulo e fez ali a deposição fez a imposição da República e a deposição da família real assim, por conta de ciúmes. Ciúmes, beleza, ok. Aconteceu, todo mundo se organizou, mas já estava numa mudança do Estado brasileiro, mas ele não se modernizou em relação a isso. O que aconteceu? Antes de terminar, então ele foi eleito indiretamente, foi colocado como presidente, instaurou-se a República, foi feita a Constituição de 91, muito retrógrada ainda, não mudou muitas coisas, mas algumas coisas sim se modernizaram. Essa coisa do Estado laico, algumas já questões... tinha algumas leis ali para seguir. Exatamente, para poder mostrar que país que nós queremos, que Estado vai ser esse, qual vai ser o papel do Estado, como é que nós vamos intervir. Aí nasceu, evidente, o Supremo Tribunal Federal, teve algumas outras questões do papel, porque antes o Dom Pedro era quem decidia as coisas, mas o Dom Pedro II não era como o Dom Pedro I, na Constituição de 1824. E só para poder fechar a nossa ideia, para não ficar muito confuso, sim. É muito interessante notar que quando foi feito a independência de 1824, de 1822, de 7 de setembro, que nós comemoramos agora os 200 anos, teve todo, foi desmascarado algumas questões e tal, ok, tá tudo certo, mas ninguém liga, e eu vi que poucas pessoas falaram sobre isso, foi quando se fez um questionamento no Congresso. E aí falou assim, depois ele dissolveu, ele queria ser uma monarquia constitucional nos moldes da Inglaterra, bobeira, né? Aqui ele até teve, ali ficou 2 anos, 2 anos e meio, e ele dissolveu. Não, isso aqui é democracia, aqui não resolve. Então, assim, quem vai resolver sou eu. E ninguém ligou, sabe assim? Não precisa de deputado. Tira deputado. E depois foi criado, com Dom Pedro II, a necessidade de se ter um controle, porque ele teve toda a questão da história brasileira, porque ele foi embora, largou o filho lá de 5 anos, teve um programa provisório, depois entrou, teve a revolução de que ele foi rei com 14 anos, ele foi criado para isso. Uma tragédia, assim, desde o começo o Brasil foi sempre uma tragédia. Só desgraça. Sim, mas a questão política, se você não olhar desse jeito, você não vai entender por que o brasileiro, ele sempre foi autoritário. Ele nunca deixou de ser. E é isso que eu queria chegar. Sim. Veja como o caminho ele largava, porque assim, sempre teve quem mandasse e obedeceu. O Estado sempre foi secundário no Brasil. De quem manda e de quem obedece. Claro que não dá para ser assim sempre, racionalizou. Aí quando chega o Dom Pedro II, o Dom Pedro I, em 1822, o que eu quero? Então o Dom João VI foi embora, quando ele veio em 1808, mas depois ele voltou. Aí ele foi cobrado, porque ele já estava perdendo com o Napoleão. E aí falou, filho, fica aí, foi meio combinado. Então, dia 9 de janeiro, então já que é tão importante, eu fico. E ele não queria ficar. Ele odiava isso aqui. É uma loucura, assim, é muito maluco. O Dom Pedro não queria, mas é assim, pai, eu gosto tanto. E ele era um cara culto, isso é inegável, um cara culto. Depois tem toda a fofoca em relação ao Dom Pedro. Então tá bom. Mas, filho, você vai querer ficar? Tudo bem, mas você tem que me pagar. O pai e filho, parece que está falando, com o banco, o Banco do Brasil, eu que estou querendo pagar um financiamento de um país, você vai ter que me pagar uma multa. O primeiro país que reconheceu o Brasil, inegavelmente, Estados Unidos, pensando que pudesse trocar já essa situação. Bem interessante essa passagem, inclusive. E aí ele chegou e falou assim, eu vou investir em quê? A escola primária foi colocado no parlamento. Olha, precisamos educar a nossa população.
precisa de escola de base, escola pública, para que as pessoas possam ser educadas. Não, nós precisamos de um ensino médio para que as pessoas possam, ao longo prazo, serem educadas. Então vamos investir no ensino médio. Chegou Dom Pedro? Não. Nós precisamos de uma parte burocrática. Primeira faculdade. Primeiro foram as duas faculdades de medicina, que primeiro foi no Rio de Janeiro e depois na Bahia, né? Eu falei, não, nós precisamos montar o nosso corpo burocrático, que nós estamos vindo ainda muito de Portugal. E montou as duas faculdades de Direito, primeiro em Olinda e depois em São Paulo. São Paulo, aliás, uma cidade que era desse tamanho. Não se tinha nada em São Paulo. Em Olinda, tudo bem, que inclusive Recife, né, que fica ao lado, era menor do que a Olinda, por isso pessoas influentes de Olinda. Em 1824, a criação dos cursos jurídicos do Brasil se deu em 1824, não à toa, 2 anos depois, para que se pudesse ter uma elite intelectual jurídica brasileira. Foi então, se organizando, né, devagarzinho. Sim, o Estado precisa disso. Porque era de Portugal. E às vezes as pessoas esquecem que em 1824 eu precisava ter esse corpo de pessoas que estudassem as regras e fizessem as nossas regras, que não vinham mais de Portugal. E tem 2 livros fantásticos de quando se estudou isso, do Venâncio Aires, né, que escreveu sobre isso. E falou assim, veja, no começo, eu me lembro lendo os documentos, era um livro bem antigo, assim, mas bem interessante, lendo assim, já começou as crises do ensino jurídico no 3º ano, porque quando os estudantes chegavam para estudar, os professores estavam nem aí, não davam aula, não cuidavam dos alunos, era uma loucura, mas eles eram da elite, que era só uma elite, muito elite, que dava aula e estudava, tanto em São Paulo, que era uma cidade muito pequena, mas que estava começando a fazer o seu crescimento econômico com o café e, lógico, né, com a cana-de-açúcar no Nordeste. E de lá, enraigou, assim, toda a cidade foi crescendo e depois veio para Curitiba, em 1898, uma faculdade de Direito portentosa, por conta do ciclo do MAT, que também fez o prédio Santos Andrade. Então, tudo é muito vinculado e a preocupação não era nem com a faculdade de medicina, sempre uma faculdade de direito para poder formar a sua classe burguesa, aristocrática de formação. Por que isso? Porque tudo estava vinculado com a formação do Estado, de como o Estado iria gerir. Para que eu precisaria do Estado? Então, depois veio, né, com a segregação em 1850 do Estado do Paraná, que ele se separou e virou uma província, depois virou, né, uma independente, porque eles tinham independência entre si, depois Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tentou fazer com a Revolução dos Farrapos. Então, tudo isso se mete de um Estado que não conseguia se manter tão unido. Então, toda essa formação brasileira, ela passa por essa formação econômica, essas discrepâncias do nosso, da grande diversidade cultural que se tem do Estado do Brasil, e que ela não conseguia, ela nunca foi unida. Ela nunca foi unida. O Brasil nunca foi unido. Então, quando se veio a independência, tentou-se manter várias revoluções, Sabinada, Cabanagem, Canudos, sempre reprimido, porque dá problema, o Estado vai lá e pau. A Guerra do Paraguai, mesma coisa. A extensão, né, muito interessante, a Cisplatina, que depois virou Uruguai, foi e voltou, acho que umas 3 ou 4 vezes. Ia, separava, voltava. Depois teve o Barão do Rio Branco anexando, com negociações com a Bolívia no Acre, o Amapá, quando teve a questão do Suriname, teve uma guerra, imagina, a guerra do Suriname, que lá... Eu nem sabia disso aí. Exato, teve uma discussão muito ferrenha com a França, que é a França, né, até hoje, pode ver que lá é preservadíssimo, é a mesma floresta. Pouca gente fala isso, mas se você olhar por satélite, a floresta do Suriname e do Suriname e da Guiana, a Guiana francesa e o Suriname, que é em inglês,
floresta preservadíssima. Então, eles podem falar assim, quem é que você que vai falar aqui da Amazônia? Sim, eles têm terra aqui na Amazônia. Essa Guiana, quem comanda é a França. A França, a Guiana francesa e o Suriname, que é inglês. Inglês. Tanto que se você pensar lá, eles mudou inglês. É preservadíssima a floresta. E tem estudos e tem... É sensacional, mas a gente não percebe isso como... Porque a gente não vê como um todo. A gente vê essas discussões muito superficiais e a gente não lembra ou não quer ver também. Não quer voltar lá para entender então, todo esse contexto. Então essa coisa... Então, volta, eu dei toda essa volta para mostrar. Olha, essa questão da esquerda e da direita, ela significa assim, qual é o papel do Estado em relação ao social e o individual. Então você tem que manter garantias individuais, garantias da minha sobrevivência, situações da minha liberdade individual, mas também situações que elas são coletivas. A questão do trabalho, ela não é individual. A questão do trabalho, ela é sim coletiva. Há questões da saúde, educação, cultura. Cultura nunca é individual. Veja, nós não estamos, eu de uma toga diferente, você com um cocar completamente diferente de uma cultura, de uma língua, porque a cultura é língua. Você falando de uma língua, senão a gente não conversaria. Então, essa questão cultural, ela é fundamental e tem que ser preservada e mantida e discutida por um Estado que mantém. O Estado nada mais é do que uma estrutura social-cultural de manutenção de 4 questões fundamentais. Então, o Estado permanece o quê? O que é o Estado? O Estado é um povo dentro de um território que precisa ter uma soberania dentro disso que preserva o bem coletivo, o bem comum. Então, assim, eu preciso ter uma regra jurídica que vá trabalhar dentro de pessoas de um espaço geográfico para que eu possa ver esse bem comum. Sabendo desses 4 elementos, né, dentro do Estado, é claro que aí eu posso ter quebra, eu racho, eu volto, mas o Estado mantém isso. Aí vai lá assim, mas isso é muito pouco, né? Assim, o Estado não pode ser isso. Ele precisa ter outros elementos. Então, por exemplo, é o Estado democrático? O que é o Estado democrático? Em que eu garanto valores das pessoas que estão nela, né, dentro desse espaço geográfico. Eu preciso saber onde eu posso ter. Eu posso ter uma situação assim. Arábia Saudita, até hoje. Quem manda sou eu, irmão. Sim. Sou eu. Sou o sheik. Eu que mando nisso aqui. Só que assim, pensa, sheik, se você não manter, se você não mantiver pessoas minimamente felizes, vai dar problema. Eu acho que nesse exemplo também entra a Coreia do Norte, né? Então, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte eu acho que o exemplo... Então, você sabe que assim, aí entra essa coisa do comunismo, né? Que é muito simbólico pra gente. Então, a Rússia mudou o olhar do Estado. A Rússia mudou o olhar do Estado, porque eles fizeram uma revolução em que suprimiu a burguesia. Então, por que é importante esse tratado que as pessoas falam? O que é a burguesia? A burguesia, ela é quem detém os meios de produção. Então, assim, não é aqui você, com o seu podcast, ninguém quer mexer nisso aqui. Se você ganha o seu dinheiro aqui, ninguém vai mexer nisso, desde que esteja dentro das regras do jogo. O meu escritório, ninguém vai mexer no meu escritório. Agora, a escola, sim. Eu sou professor, então eu dou aula para quem? Se eu tenho uma pessoa que é dona de um grande conglomerado de universidade, ela vai me interessar por um Estado socialista, né? Assim, olha, como é que nós podemos trabalhar com isso? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo mais radical. Não existe burguesia ou donos de meios de produção na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é dona de tudo. Você trabalha. Tem que trabalhar. Então, quando teve a Revolução Burguesa, tem vários filmes que retratam isso. Então, o Dr. Zhivago, né, o grande médico, que era dono de um hospital. O Dr. Zhivago, que era o dono de uma mansão. Aí tem, né, situações... um filme dos anos 80, eu não sei se é nos 80, eu acho que até antes, em que ele foi assim, olha, irmão, a Revolução acabou, assim, você não vai ficar em casa com gente te servindo. Não existe mais isso. Quer comer? Faça. Quer ter coisa? Não vai ter ninguém. Não é mérito, né? Acabou isso, assim. Quer trabalhar? Você vai ser dono da terra em que você trabalhe.
o quanto você dá conta. Só que pra gente isso é muito difícil de pensar. Assim, parece bonita, né? Lógico que teve crise, rompeu com muito paradigma de construção dessa situação. Mas você tem que conseguir trabalhar naquele pedaço de terra. Eu não posso te contratar para você trabalhar para mim, porque você não vai voltar naquilo que era antes. E vai haver concentração. Eles já tinham essa noção. Marx já tinha falado sobre isso, que é a concentração. Você quer saber, para poder abrir vários parênteses aqui, sim. A questão internet, livre. Começou para todo mundo igual. Você pode montar o seu podcast. Você pode. E vai ser, dependendo de quem você vai trazer aqui, mas nada te impede de você ser um flow. Nada. Isso na prática. Sim. Mas na teoria. Na prática, não. Na prática, há uma concentração. Há uma concentração natural, porque as pessoas concentram, elas querem concentrar e fazer um oligopólio. Mas isso é natural. Então, assim, você fez um aplicativo que, sei lá, aleatório, que você concentra motoristas e que você só divide ali para poder fazer a ligação entre quem quer um carro e de quem tem um carro. Quantos aplicativos você conhece? 2? E poderia ser milhares. Vale a pena para o sistema ter milhares? Não. Concentra. É natural. É meio que assim. E vai comprando e vai concentrando. Qual é a consequência? Só um ganha. É uma loucura. É um exemplo. É um exemplo. Aí o que acontece? Não vai ter um dono. Por que você, que é o dono do ProsaCast, vai concentrar todos os seus... E aí você estaria maravilhoso. Eles pensam assim, não, ele vai concentrar, ele vai ganhar, vai ter 40 pessoas trabalhando para ele vai ganhar uma grana, enquanto que eu não acho errado, sabe assim, mas assim, eles pensaram assim, não, quer fazer? Não tem problema, mas vai ser do Estado. E você vai ganhar aquilo que você vai trabalhar. Então, é difícil a gente romper no nosso dia a dia. Você vê lá, aqui, saindo daqui vai ter o grande supermercado aqui, no outro esquina o outro grande supermercado, enquanto que aquela vendinha tentou, não conseguiu, aquele cara tentou, não conseguiu, mas ele não foi eficiente, mas o quanto que ele precisaria ter, aquele cara que tinha aqui, eu já morei aqui perto, tinha uma padaria, quantas padarias tentaram, não consegue, porque ali no supermercado é muito mais barato. Concentra. Doutor, resumindo, a política não é só política. Não é, e não adianta você querer fugir dela, porque ela te atinge. O meu prédio tá uma loucura. O meu prédio é muito engraçado, porque assim, eu nunca pensei que as pessoas do meu prédio poderiam falar aquilo que elas estão falando. E eu moro lá desde 2015, 16. Fui um dos primeiros moradores do meu prédio. E quando vê essa briga política explodiu, e eu nem sabia que tinha... Porque nós estamos numa terra mais bolsonarista, que eu não sabia nem que tinha tanto lulista lá. E eu falei assim, mas que loucura! E as pessoas... E a senhora lá, que é a minha vizinha de baixo, ela mandando coisas super mal educadas. Eu falei, meu Deus! Mas talvez ela não compreenda, numa discussão mais profunda como a gente está fazendo, do que o papel... do Estado é muito mais do que ela acha que é. Mas eu não sei a história dela, você entende? Sim. Para que a gente pudesse ter uma conversa dessa, que já tá uma meia hora, 40 minutos, intensa, de conhecimento profundo. Manda pra ela assistir. Eu vou mandar, com certeza, vou mandar, inclusive, na coisa, olha, para que a gente possa ter, que é muito além de uma simples discussão de quem é bandido e quem não é. Sim. De que vai poder ter isso ou ter aquilo, ou que vai poder voltar, que não vai, ou como uma colocou lá, que ela, se fulano ganhar, se o Lula ganhar, ela vai sair do país, ou do que o servidor falou, porque vou chegar aqui, vai chegar a barbárie. Não é isso. Mas a grande questão é justamente de que, olha, todo mundo mora na mesma situação. O que é que faz com que a gente tenha um Estado que ela confronte todas essas vontades antagônicas? Que é isso que acontece. Essas vontades antagônicas. Eu vou te dizer, essa questão do rico e do pobre, ela é crucial. Países nórdicos são pequenos. Mas a Noruega, ela é imperialista. Tudo bem, eles acharam petróleo. Eles conseguiram
dentro de uma cultura, uma palavra fundamental, eu volto nela daqui a pouco, dentro de uma cultura deles, fazer todo o investimento de uma área que eles, então, por exemplo, eles não podem investir, então eles exploram petróleo lá, né? A Noruega, todo mundo conhece e sabe que tem uma grande poça lá, eles ganham muito dinheiro com a Noruega, que é uma... eles não... É uma energia poluidora. Mas eles não fazem a poluição lá. Por isso que eles investem na Amazônia. Você entende? Assim, Sim. Então, essas contradições são importantes, assim. E eles exploram, e eles... o trabalhador da Volvo na Noruega ganha 10 vezes mais do que um trabalhador da Volvo no Brasil. E essa contradição, irmão? E aí? Cara, que história é essa? Por que você não paga a mesma coisa pro teu funcionário aqui? Então, assim, eles não são santos, você entende? Então, assim, Não. eles estão inseridos, ainda que eles sejam muito menos desiguais no país deles, mas eles são extremamente exploradores no sentido de que, olha, eu ganho dinheiro investido fora. Então, ele tem o carro da Volvo, que é ótimo, maravilha, tal, não sei o quê. Mas o cara da Volvo aqui ganha 10 vezes mais, e tem artigos falando sobre isso. Eles ganham 10 vezes menos do que lá. Então, peraí, então, né? Que história é essa? Porque eles estão inseridos nesse sistema. E o papel do Estado é garantir isso. E garante. O que ele garante? De que eu possa... Uma baita qualidade de vida, né? Exato. E aqui não tanto. E me parece... Então, e olha outras contradições. Eu tenho uma contradição, não é uma contradição, é uma dúvida. Você falando, por que mesmo todo mundo antenado com política já há anos, um discute com o outro, se agridem, por que nós não temos mais opções também de políticos? Hoje temos 2, já são os mesmos antigos. Concentra, não tem jeito. Um vai ter que ser. O grande ponto da história da formação política brasileira é que ela era... Olha só que interessante, boa pergunta, mas ela sempre foi concentrada nos ricos. Então, por exemplo, o Partido Novo, e com todo respeito ao Partido Novo, ele fala, nós não usamos dinheiro público. Mas olha só, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles não vêm de uma elite. Isso, pra mim, diz muito. Isso é muito interessante. Vieram de baixo, do zero. Os dois eram pobres. O Bolsonaro estudou porque o Lula, ele foi um trabalhador urbano, né? Industrial urbano. Então, assim, no momento ele foi mecânico, perdeu o dedo. E o Bolsonaro foi um funcionário público. Sim. Baixo. Ele não foi elite. Ele não estudou direito na USP, ele não fez medicina na Unicamp ou engenharia no ITA, né? Não, ele passou no colégio de 2º grau, que fazia uma provinha lá para entrar. Não era a opção da elite. Eu falei, nossa, ele fez agulhas negras, mas não, veja bem, né? Agulha negra não é elite. É simples. É um cara que precisou fazer uma prova. Tanto que tem uma história dele, e não estou menosprezando, mas para mostrar que, assim, olha, não era aquela coisa. O pai dele obrigou, tem um podcast da história dele, da biografia. O pai do Bolsonaro, ele não queria fazer a prova. O pai do Bolsonaro obrigou, porque era um protético. Sim. Eu falei assim, não, você vai fazer a prova, porque ele queria jogar um campeonato que tinha lá no final de semana. Era jogar 3 ou 4 jogos. Não, você vai fazer a prova lá. E aí ele foi, porque era um aluno razoável e passou. Mas assim, não queria, o próprio Bolsonaro não queria fazer a prova, porque não era uma coisa que exigia muito. Ele só precisava ter um reforço em casa para poder fazer com que ele foi. E lá ele não era conhecido por ser o grande, brilhante. Ele era bom nos esportes, realmente. Sim. O Bolsonaro sempre foi muito bom. Isso tá claro lá na coisa dele. Tanto que ele era turrão. E ele foi preso porque ele falou, que história é essa? Eu tô ganhando pouco. Eu quero mais. Só que ele foi muito líder. Os dois eram líderes, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Isso me diz muito quando eu vejo os dois. Porque cada um veio de uma origem diferente, né? E... Realidades diferentes, mas o que me demonstra que os dois grandes líderes do Brasil, eles não participam de uma elite. Isso pra mim já é muito. Só que nem Bolsonaro nem Lula
e os dois já foram presidentes, nenhum combateu os grandes lucros do banco. Nenhum. O Lula tem um olhar mais social, o Bolsonaro tem um olhar mais ele é estadista, ele não é liberal. Ele não é liberal como querem crer, ele não acredita nisso e não acredita mesmo. Só que ele é menos, ele tem uma linha menos, ele é mais solto, ele tem mais liberdade para poder falar, se tiver que mudar, a gente muda, não tem problema nenhum. E ele precisa lidar com essas questões. O Lula já tem uma tradição de partido, muito mais uma tradição europeia de partido, trabalhista, que segue, e sofre com isso. A favor do povo. Não só a favor do povo, mas assim, porque não é só ele, né? Se é ele, é o PT. Não é o Lula, é o PT. E isso garrou. O Bolsonaro tá no PL por uma questão particular, mas poderia estar no partido do palhaço. Não é o partido. Ele precisa de uma estrutura do partido, porque tem que ter dinheiro envolvido, tem que ter uma coisa. Mas isso traz muito pra gente. Agora, a linguagem, o dizer, o uso da estrutura, isso tá muito claro nos dois. O Lula e o PT muito mais tradicional, que vai acabar. Isso está mostrando, o Bolsonaro demonstrou em 2018, está mostrando agora que a política está sendo feita de maneira diferente, vai ter que mudar. Isso é inexorável. O Trump já trouxe, o Biden deu aquela escorregada, mas já deu todo aquele problema. Vai ter que mudar a forma como se fala com as pessoas. Só que tem um limite. Então, estou dizendo agora, olha, essa coisa que aconteceu com o Roberto Jefferson, para mim, foi, assim, inacreditável. Nunca imaginaria. Não, então, eu também não, mas assim, aí que tá. Um dos livros que eu li durante esse ano, eu me dediquei bastante para leituras que eu senti que estava faltando. Também o podcast aqui, mas tem muita leitura envolvida. E eu teve um professor da Federal do Rio de Janeiro que ele olhou pro Bolsonaro desde 2018 e falou assim, não, mas peraí, isso aqui interessante, por que ele, né, por que ele fez? Porque não é que pode um cara que ele ia na Luciana Gimenez, falava aqueles absurdos assim, que constrange qualquer um e venceu vencido. E ainda assim falando, mas é que eles falsificaram o TSE. Eu falei assim, cara, mas você ganhou, irmão. Que história é essa? Assim, não passa na cabeça, né, da universidade isso. Eu falei assim, cara, você ganhou. É que eu ganharia no primeiro turno, eu tenho prova. Prova, eu acho que isso é muito importante do senhor provar. Não vou provar nada. É surreal, assim. Tá, mas assim, não. O judiciário não pensa assim, tanto que o pessoal olhou, muita gente votou no Bolsonaro, mas assim, quem é cientista, olha pra ele e fala assim, tá, mas cara, nós temos né? E a pandemia deixou isso muito claro. Uhum. A gente precisa ter um pouco de elemento concreto. Fake existem. E aí eu preciso mostrar. E não mostrava. Porque você vai criando. Tá, então assim, não foi à toa. E tem um método. E esse professor tentou mostrar esse método. E o João César de Castro, eu vou trocar sempre o nome dele, João Carlos de Castro Rocha. Tanto que depois tem essa brincadeirinha com o nome dele. João Carlos de Castro Rocha. Ele fez um estudo muito interessante mostrando, isso tem um método. Então eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho um inimigo. Esse inimigo ele precisa ser desumanizado. Ele é pesado. Isso é muito pesado. Mas o Bolsonaro usou desse método e funcionou. O que aconteceu com o Roberto Jefferson para mostrar que a coisa é muito séria? Ele fez isso. Então, eu tenho um inimigo, eu descredencio esse inimigo, desumanizo ele e elimino. Eu elimino ele. Antes era na palavra. Agora ele foi lá e mostrou o primeiro de uma maneira mais simples, mas também mostrando isso,
o rapaz lá de Foz do Iguaçu. Todo mundo viu. Claro, ele vai ser julgado lá, mas pô, ele tava numa festa, ninguém foi lá, ele foi lá, teve as imagens, veja, foi um problema. Que ele tinha que ir lá, mas para ele é um absurdo. Porque vai passando na cabeça. Tô dizendo que também o lulista também não, né, tem lá... Nós temos um exemplo. Você é Lula, eu sou Bolsonaro. Mas esse aqui é lulista e esse é bolsonarista. Exatamente. É isso? Exatamente. Tem isso. Uma coisa é a crença no mito, né? Dos dois. Porque assim, eu falo assim, mas por que não poderia ser uma outra pessoa que não Lula, já tá velho? E não que o velho não possa ser, mas porque essa imagem da pessoa, nós construímos isso. E fizeram questão, claro que teve toda aquela questão da prisão dele. Jesus, é uma loucura. Você acha que não caiu no colo do Bolsonaro, então, a eleição passada devido a todo esse processo do PT? Claro, total. E já emendando também, já falando dos dois, qualquer um que entrasse como terceira via não ia ter chance? Não tem chance. Não ia ter chance. Tentaram, vocês viram? Tentaram com todas as forças do mundo. Um cara que foi muito além. O Dória. Pau. O Moro. Pau. Que foi quem criou tudo isso. Ele tenta, não bate. A coisa cristalizou nos dois. Tem bastante teoria. Antes de vir, eu não consegui, porque hoje foi um dia meio corrido. Mas eu ia fazer um levantamento, porque esse ano eu não fui. Né, todo ano de eleição tem a Associação Brasileira de Ciência Política. E eles apresentam as teorias de quem está fazendo mestrado, doutorado, os professores que escrevem. Esse ano eu não fui, porque foi presencial, foi o primeiro de muitos anos que, né, de 2020 que não teve, que ia ter agora. Mas eu vou dar uma olhada com calma, assim, já tentando compreender esse fenômeno da pesquisa, porque são os dois. O que foi que aconteceu que ficou centralizado nos dois? E eram pessoas, assim, problemáticas. Não, Lula e Bolsonaro são pessoas extremamente problemáticas. Não teve debate, né? Não, vai ter, mas assim, ela fica só no plano... Não, debate é o nome, só ataques. Então, mas por que é que nós queremos? E não importa. O debate já foi feito. Pra mim, se não tiver o debate lá na Globo... Pra mim não muda nada. Não muda nada. O voto já tá lá. Assim, a não ser que um arranque a arma e atire no outro, mas assim... Você acha então que o Lula não indo no debate não interfere? Nenhum nem outro. Não vai interferir. No máximo, assim, no guerra de narrativas. O Lula não foi no debate da Record e do SBT. Do SBT. É isso. Aí ele não foi. Aí eu vi uma entrevista do Haddad ontem, aí falando assim, mas e o Darciso, que não foi também no debate da Record do SBT? Sabe assim? Cara, sério mesmo que você falou isso? A política, o senhor tá abrindo um leque grande que é gostoso saber desse jeito como o senhor conta, tá? Se eu não gosto de você, você é isso, você é isso, você é isso. Saia daqui e nunca mais apareça. A dona Simone Tebet xingou o Lula e tá apoiando? Como que se explica isso? Mas veja, não tem... O Alckmin pegando os áudios. O Alckmin... O Lula, isso, aquilo, aí, companheiro Lula. Aí o Bolsonaro com o Moro. Mas saíram se guerreando. Fizeram as amizades. Igualzinho. Igual. Então, assim, a grande questão... mas é política. Não, a política não é isso. A política não é isso. E veja, você pode mudar o pensamento em relação ao comportamento. Mas, assim, o que nós não temos claro é, assim... E nós não temos mesmo, nós enquanto brasileiros, nós não estipulamos e vai levar muito tempo, porque aí uma frase forte minha, nós temos um baixo capital cultural, mesmo. E isso interferiu, eu acho que isso tem que entrar assim, muito seriamente em qualquer pesquisa. Educação formal mesmo, educação formal. Então assim, cultura, música, leitura, conhecimento cultural clássico mínimo. Se perdeu completamente. Nossa, tá no ralo. Muito. Vamos falar, tá no ralo. Muito. Tá muito baixo. E isso dá consequência. Mas isso foi, assim, a gente fez força para isso. A gente tem eu não gosto muito dele, mas o Antônio Marcos Villa, né, que ele concorreu, inclusive, ele é um filósofo, na verdade é um historiador,
professor aposentado da Federal de São Carlos, ele não é um perdido. Tem vários livros. Aliás, a História das Constituições Brasileiras eu sigo ele estava na Cultura, né? Sim, eu seguia e aí ele. Ele saiu como candidato. Eu tenho um problema com ele que é assim... A base teórica dele, assim... Tanto que ele tá apoiando o Lula, mas ele descascou os dois, né? E isso pra mim não é um problema. Mas a grande questão dele é que ele coloca assim... Mas é que nós temos uma cultura rastaquera. Ninguém sabe nada. E eu concordo com ele. Quer dizer, parece que você ser estudioso, parece que é um problema. O pessoal fala assim, a gente não pode ser rico no Brasil, que o pessoal já acha que nós fizemos bandidagem. Mas parece que você também não pode ser estudioso, que você não pode ser governante no Brasil. Que história é? Porque assim... mas é porque os dois são do povo. Mas é que para que você possa ser um governante minimamente razoável, você tem que entender das mazelas complexas. A complexidade de você ter uma cultura energética limpa versus exploração da Amazônia, que vai dar transferência de rio e o uso... do espaço urbano, de eu poder ampliar. Sabe quem se saiu bem? O candidato do Partido Novo. Eu gostei dele falando, né? Qual? O candidato a presidente do... Sim. Mas é que o Felipe Dávila... Então, mas ele também queria... É mais aparecer. Não, ele queria... Assim, sabe por que não aparece? Porque assim, não é que ele queria aparecer, ele tá lá, ele tem representação, eu acho que é a regra do jogo. Mas é que assim, o discurso dele... não atinge isso, né? Vamos privatizar. Já viu que não rola. Você tá falando com um povo que precisa do Estado. O Bolsonaro sabe disso. Por isso que ele contraria o Guedes. O Bolsonaro sabe que o povo não venha com essa. Vamos privatizar. Não vai. Não pode. O Brasil não pode privatizar. Porque as pessoas precisam dos aparelhos públicos. Escola, precisa de escola. Nós estamos tendo um problema aqui em Cascavel. A minha colega lá do escritório já entrou com várias ações para poder ter creche, para a pessoa poder trabalhar, gente. Que história é essa? Tem fila de espera. Fila de espera. Fila de espera para creche. Vai vendo, para que a pessoa trabalhe, que a pessoa exerça a sua cidadania de poder ganhar dinheiro para casa. É um direito do cidadão. É lógico. Tudo bem, assim, nós não estamos falando, mas a creche fica a 15 quadras. Não é que fica a 15 quadras. Ela não tem. Diminuiu. Corte do gasto público. Esse é o ponto. Para que serve o Estado? É cada um para o si? E você imagina que nós estamos aqui num estado, numa cidade mais desenvolvida. Extremamente desenvolvida. Exatamente. Ou mesmo em cidade pequena. Porque assim, mesmo no estado do Paraná, tem cidades muito problemáticas. Uma cidade pequena que a gente não sabe a realidade, eu sei que eles sofrem também. E as mães também não vão ter o acesso numa cidadezinha. Eu vou chutar, mas eu não sei se é o problema. Sei lá, Catanduvas. Eu não sei. Me parece que sim. Então, assim, claro, lá não tem condições de ter um grande hospital, mas tem que ter criado todo um mecanismo de acesso para que essas pessoas sofram um pouco. Quem é que faz? Né? A minha namorada, ela trabalha também no SAMU, assim, ela sofre porque ela tem que regular, e é um serviço público, não é do privado. Esse é o ponto. E mesmo a gente. Talvez eu uso muito pouco o sistema público de tudo. Uhum. Mas, assim, qual é a minha questão? Transporte, vias públicas e sei lá, e segurança, né? A polícia, a pessoa não me assaltar e as ruas minimamente conduzidas. Mas eu sou a minoria. As pessoas precisam de escola, as pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam do sistema sei lá, do Detran, enfim. Todos os órgãos interligados ao governo. Exatamente. Então, assim, isso precisa ser integrado, isso precisa ser colocado. Financiamento, os juros comendo barbaridade, essa questão mesmo do trabalho, o que eu ganho, o que eu não ganho, a regulamentação, aposentadoria. Isso daí é uma loucura. Tendo um outro olhar aqui também, de um outro aspecto. Estamos falando de Brasil, o bicho tá pegando e tal.
Mas vamos dar uma olhada também em volta nossa América do Sul, a situação que tá, né? Ainda estamos menos piores, né? Mas aqui o Brasil ele tem uma estrutura industrial, sempre foi mais forte. Indústria e agro. O agro, ele é limitado. Eu não colocaria todas as minhas... Na sua opinião, né? Na minha opinião. Eu não colocaria todas as fichas no agro. Ele é muito concentrador. Ele desenvolve pouca mão de obra. O que desenvolve muita mão de obra é indústria e serviço. Isso Sim. não sou eu que estou dizendo, são os economistas. Nesse caso eu concordo. Então assim, o agro é bom, na nossa região ele ajuda, mas você imagina, o agro não cabe em Curitiba, o agro não cabe em São Paulo, o agro não cabe no Rio. Pega todas as capitais que concentram lá 50% da população, o agro não dá conta. Uma fazenda não dá 1.000 funcionários igual uma Mascarello. Fazenda não. Fazenda 2, 3, maquinário ali. Beleza, é ótimo, realmente rende. Nós tecnologia, temos, né? Mas assim, a grande questão não gera emprego. Então assim, tem que ter agro? Tem. Mas teria que ter. E eu não sei se consegue hoje com essa nossa... Eu não vi nenhum falando sobre isso, sabe? Eu não sei. É aquela história... O único que falou foi o Ciro Gomes, coitado. Ele... Que tá longe já. Já foi, não apareceu. Tô tentando achar ele até agora, porque não consegue trabalhar seriamente. Veja, era um caminho. É um cavocando o passado do outro, pegando vídeos de 1900 e bola. Gente, vamos discutir. Vamos ajudar o povo, vamos fazer isso. E falando aí desse assunto aí de ataques, de a tua vizinha que tá lá no grupo do WhatsApp, falando... Qual que é o limite disso? O STF ali censurando mídias, que não pode falar que o cara é isso, que o cara é aquilo. Onde que nós vamos chegar com isso? Então, Qual que é o limite? Existe um limite dentro da política? Para poder entender, então, tem. Não dá para ficar sem limite, né? Então, assim... Estão extrapolando. Então, a grande questão é assim, o Poder Judiciário... Mas eu entendo essa coisa da... mas será que não está ajudando um em prejuízo do outro? Isso pode ser discutido. Mas o Poder Judiciário, ele sempre foi o limitador. E é por isso que todo governante quer limitar quem te limita. E é por isso que foi criado o sistema de freios e contrapesos, né? Quando ele foi criado, foi justamente por isso. Então, assim, você tem o presidente, o legislativo e o judiciário. E um vai controlando. E um vai aqui. Então, assim, se eu tenho uma força, então, por exemplo, se o presidente está muito vinculado... Eu quero tirar da presidência para que você entenda que não é nominal. Mas vamos pegar lá o Paranhos. O Paranhos entrou com 80%. A Câmara é dele. Quem controla? O Judiciário. Você não sabe o nome dos juízes aqui. Mas eles controlam. Porque aí você tem o Ministério Público e você tem os juízes e você pode entrar com os pedidos de ação popular e pode entrar com o pedido dos próprios vereadores. O vereador vai lá, da oposição, e fala assim, senhor juiz, o prefeito não prestou conta de tal coisa. O juiz, é que não aparece, mas o juiz vai lá e notifica, fala assim, é o seguinte, ou você vai, eu vou te bloquear aqui. É a mesma coisa, Um parênteses, não tem como não falar. O que fizeram aí os vereadores de Cascavel, aumento o 13º, quem pode parar isso? Então, você sabe, olha só, eu fui entrevistado para mim o problema não era o 13º. Aliás, o 13º não entrou por um problema deles. E eu vou te falar por quê. O que é o 13º? Deixa eu perguntar para você. O 13º, na minha concepção, é um salário a mais que se dá ao trabalhador no final de ano, que deve ser um abono referente aos 365 dias. Isso. Por quê? Porque se você fizer a conta, aqueles dias que faltam... Esse dinheiro já está embutido no ano. Porque se você ganhar por semana, você não precisa ganhar 13º, concordo. Se você ganhar por dia, o pedreiro ganha por dia mesmo. Né? Na verdade, é final de semana, né? Eu sou autônomo, eu não tenho 13º. Exatamente, nem eu. Eu também não tenho. Por isso. Porque não tem quem que me pague. Então, eu fiz o contrato com a pessoa. E é ali que eu ganho lá, sei lá, 10 parcelas de tanto. Tá ali. Quanto mais contrato, melhor. É isso. Perfeito. Eu não tenho que ter 13º. Agora, se eu trabalho
numa cafeteria. Quantos dias eu trabalhei? 5 dias na semana, de segunda a sexta. Você vai me pagar por semana? Vou pagar por semana. Então, toda sexta-feira, R$100 por dia, R$500, tá justo. Não tem que ganhar 13º. E vou te falar, a minha namorada não ganha. Ela é médica. Ela ganha por mês e ela não ganha 13º porque é o contrato. Eu falo assim... Ela é CNPJ. CNPJ. É errado. Se ela entrar com a ação, ela vai ganhar. É que ela não entra. Mas assim, por quê? Porque ela sendo CNPJ é a mesma coisa. Ela, 5 dias na semana, tinha que ganhar quantos atendimentos eu fiz. Tantos, né? Porque ela é médica por atendimento. Mas ela tem um salário fixo lá. Mas ela ganha porque CNPJ... Não, isso não é motivo para não ganhar o 13º. Porque o 13º se você fizer a conta, é o 13º. Não foi assim, nossa... Deliberado. Eles criaram esse 13º. Porque vai ganhar, veja que eu sou um bonzinho. Não, é porque se você fizer a conta, tá faltando, vai faltar, porque tem dia que tem 31. E está na Constituição. Tá na Constituição, por quê? Porque assim, mas que história é essa? Vocês perceberam? O povo tá brabo, hein? Muito! Por quê? Mas é isso. Não é o momento. Mas não é questão de momento. A questão é de, sim, eu até entendo. É que, na verdade, se falhou. O meu questionamento não é esse. O meu questionamento não é do 13º, que eu até acho que estava dentro dos parâmetros ali. Agora, o aumento dos vereadores é que é inapropriado para essa discussão. Segura 2 semanas. Tanto que os empresários, os grupos aí, os G8, pediram prazo, né? Vamos debater. Exato. Não podia esperar? Nossa, podia muito. Eu acho que tem essa coisa da política do tempo, ela é importante. Você trabalhar com determinado tipo de tema. Por exemplo, você não vai falar essa questão da liberação da droga em momentos de crise. Não faz parte do sistema. A liberação da droga, inclusive, é uma coisa muito interessante. Fala assim, eu vejo, né, as pessoas falando, porque nós temos que ter a liberdade. Ok, a liberdade, beleza. Então, individual, eu quero tomar vacina quando eu quiser. Sim. Pô, então deixa eu fumar meu beck, porra. Qual que é o problema? Eu sou família brasileira. Aí já mete uma moral no meio. Não, peraí, meu irmão. Você pode tomar a tua vacina quando você quiser e eu, que não prejudico ninguém, não posso fazer uso de uma situação que só vai estar trazendo problema pra mim. Então você tá entendendo, se você não quer que eu faça, que há um problema coletivo em relação a esse tipo de situação. Bom, então vale para um, vale para outro. Então esse discurso é isso que me irrita. E as pessoas comprarem tão facilmente questões morais, que também entra essa coisa da religiosidade, questões de pânico moral, de situações em que eu não reflito de uma maneira coletiva. Sim. E isso traz uma consequência bastante dramática. E eu falo bastante... O aborto tudo bem, porque assim, olha, eu não sou favorável ao aborto. Batalhe... então porque não é a vida. Porque se eu posso matar o sujeito ali... Parabéns aos policiais que mataram 20 lá na favela. É isso, não pode. Vamos fazer aqui. Não, peraí. Nós temos que ter uma coerência de um de outro. Não pode ser assim, no pânico moral. Não combinam em nada, não tem um consenso. Nada, não. Mas assim, poderíamos ter. Eu acho que seria muito mais fácil. Era para ser mais fácil. Não é porque existem questões pessoais. Bem pessoais mesmo. Porque religião é privado e as pessoas esquecem disso. Religião é privada. Privado. E tudo bem, a Constituição falou lá que não pode pagar imposto. Mas para mim, vou ser bem sincero, por que tem que pagar imposto? Porque é uma coisa privada. É você no seu íntimo. Você pode até ter espaços mais coletivos, como um clube. Para mim, igreja, e eu não tô falando um absurdo, não sou eu que falo só isso aí. Sim, sim. Para mim, igreja é que nem futebol. Aliás, tem gente que não gosta de futebol. Então não vai assistir o Corinthians. Final de semana tem o Flamengo, não vai assistir o Flamengo. Você não é católico? Não vai não vai, ou não vai em nada.
Ou não vá. Ou não faça nada. Se você não quiser, espírita, ok, é uma outra concepção. Aí fica todo mundo refém. E que parece que você é mal quando você fala isso. Gente, então, assim, enquanto isso não estiver estabelecido e que todo mundo é um melindre de trabalhar com isso, mas isso interfere muito e a gente viu nessa reeleição. Aliás, eu li um livro muito legal. O Povo de Deus. É um antropólogo. Esqueci o nome dele agora. O sobrenome dele é difícil. Mas ele é pesquisador de Londres, da Universidade de Londres, e ele fez um trabalho de campo. Ele não falou lugar, porque não pode, mas na periferia de Salvador. Assim, muito ferrado. Ele ficou 1 ano lá. Muito bom. O nosso livro muito gostoso de ler, detalhado. Povo de Deus. Muito bacana. E aí ele chegou, ele é um cara branco, grandão, assim, então ele muito cuidado, chegando até a pegar confiança nas pessoas, para poder entender o papel. Isso foi em 2021 também. Ele pegou um pedaço da pandemia e depois da... Não, mentira, foi antes da pandemia. Não, mas depois ele fez uma reconstrução. Foi antes da pandemia, 2018, 2019. Então já estava nesse momento do Bolsonaro. E o papel da igreja nessa questão da coletividade. Nossa, um trabalho sensacional. E uma coisa que ele colocou lá, e que eu tenho dificuldade porque eu não tenho acesso a essas pessoas, é de que não é assim, não é um conservador do mal. Eles têm um sentido nessa situação assim de ser ruim. Não, é uma outra lógica. É uma outra lógica, eles se entendem, eles são muito altruístas, eles se ajudam demais. Sim. Só que eles têm alguns limites, né? Eles têm alguns limitantes, na verdade, a palavra que ele usa. Eles têm alguns limitantes. Olha, eles entendem que as pessoas podem ser gays, mas eles dão uma resposta para isso de uma maneira diferente que a gente. Eles entendem, mas eles convivem. Então tem muitas ali que... Essa questão da traição, por exemplo. Eles entendem, inclusive, essa coisa do machismo do homem, da traição, mas eles também dão resposta para isso. Essa coisa de quando o homem larga os filhos para poder criar e de como a mulher se mistura nisso. É sensacional. Então, assim, tem que se entender isso. Eu acho que tanto um quanto o outro estão se apegando muito nessas questões. Essa questão religiosa, ela está sendo muito colocada como joguete. Sim. Sabe? Assim, Sim. Olha, porque porque o evangélico é bolsonarista e não sei o que, os católicos são lulistas, e aí começou uma guerra entre eles. Eu falei, sério, que eles não estão fazendo isso. E padres e pastores estão falando. Exatamente. É isso. Eu falei assim, não, vocês não vão... Então, falando? Estão sim. Então, estão chegando nesse ponto. Doutor, a nossa conversa aí tá boa, viu? Vai longe. Não, mas eu preciso finalizar. Para fechar, 2 perguntas. Enquanto nós discutimos de política, fulano briga com ciclano e tal, e esses mais de 30 milhões de pessoas que não foram votar. A importância dessas pessoas comparecerem às urnas, porque votando em branco ou nulo... Não existe vácuo na política, isso é uma coisa assim, se você não vota, outro vota, e os números vão estar lá. Isso é fundamental, que as pessoas compreendam a necessidade da tua presença. Eu acho que não há nenhum problema de você não querer ir. Olha, não vou. E realmente não achar que nenhum dos dois... é opção. Mas você sabe que pra mim é muito mais simbólico a pessoa ir lá e votar branco. Porque a pessoa saiu de casa. Ela foi até um colégio, ela foi até o local de votação, ela se deslocou, pegou fila, passou lá, levou documento e votou branco. É muito mais... É melhor ir lá e votar branco do que não votar? Eu acho não, tenho certeza. Por quê? Porque isso... as pessoas, analistas políticos, é um sinal. Eu não quero nenhum dos dois. E aí você percebe o que aconteceu. Porque eu não sei se a pessoa não foi por não conseguir, por não querer, eu não sei. Eu até faço pesquisa. Acho que os ônibus vão liberar agora. Também, exato. E eu acho isso fundamental, claro, tanto para um quanto para outro. Era mais fácil no primeiro turno porque você tinha
uma quantidade de pessoas muito grandes envolvidas. Isso é natural. Tanto para, por exemplo, primeiro turno de vereador, assim, é lindo de ver. Primeiro, tem muito mais vereador do que deputado. E toda uma ajuda. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Eu já trabalhei com política, eu sei como é que é, assim, diretamente. Bota van, não pode, mas bota van. E veja, no frigir dos ovos. E vou te dar um exemplo. Já aparece os. Tem um dado muito interessante que eu estava vendo um outro analista político no Rio de Janeiro, nas eleições de 2020. 2016, o Crivella ganhou lá no Rio de Janeiro. E ganhou muito fortemente no discurso evangélico, que já tinha, mas foi muito forte o Crivella no Rio de Janeiro em 2016. Só que não basta ser evangélico. Tanto que ele foi um campeão lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas as condições materiais das pessoas do Rio de Janeiro piorou muito. Ele não conseguiu resolver questões básicas. Ele ficou muito preso a essa coisa religiosa. Realmente ele ajudou muito lá, igreja, lá. Mas a pessoa precisa de ônibus, a pessoa precisa de UPA, a pessoa precisa e ele fez uma campanha de novo com os pastores, foi muito legal, porque teve uma pesquisa bem pesada lá no Rio de Janeiro, e o Crivella perdeu em todas as zonas eleitorais. Então assim, porque o pastor, nada. A minha vida piorou. E se a minha vida piorou, é porque aí a pessoa, não, tudo bem, pastor, eu vou lá, e não votou no Crivella. Eu acho isso muito legal como exemplo. Isso é uma situação bem interessante. Tanto que quem ganhou foi o Eduardo Paes, que estava sempre atrás das pesquisas, e ele acabou virando. E ele fala isso, porque, olha, foi um trabalho. E ele tem, segundo consta lá, tem feito um trabalho, porque ele sacou essa. Ele sacou qual é essa coisa do Crivella. Então, não adianta. Se você não apresenta um ganho material para as pessoas, se você não faz o plano de governo, principalmente quem é da prefeitura. A prefeitura que sente, o Brasil tudo bem, a gente sente o macro, gasolina, imposto, salário, valor do salário, uma coisa muito maior, assim, realmente, a gente sente também, mas a prefeitura é fatal. E eu vejo que, volto a dizer, eu cito pouco essa coisa do serviço público, mas quando você vê um prefeito, não há direcionamento que resista a uma votação de 70%, 80%. O Ratinho, pode. O Ratinho. 70%. Ele fez o papel de casa dele. Pode ser que os professores não gostem. Tinha muito policial reclamando. É uma área que eu trabalho bastante. Tinha muita gente reclamando. Mas ele não foi prosaico, por exemplo, em relação a essas. Ele não entrou nessa do Bolsonaro, dessas questões malucas que o Bolsonaro entrou. Isso era. Nossa, vamos ser sinceros, não era pra nem ter essa discussão. Não era pra gente estar discutindo isso. Já era pro Bolsonaro ter ganho no primeiro turno, vamos ser sinceros. Ele tinha tudo. Ele conseguiu cagar com tudo. Ele tinha hora que ele podia falar menos. Exato, mas não, isso tem que ser estudado também, mas tem situações em que ele não precisava ter feito isso. Mas ele veio de uma escola do embate e ele não consegue se soltar disso. Aqueles 25% mais afeitos dele não abre mão. Não abre mão. Isso para ele não seria o Bolsonaro. Talvez teria sido diferente, mas ele não abriu mão e isso está sendo muito pancadaria. E podemos dizer que demorou um pouquinho, mas ele tá mais calmo, né? Tá mais calmo. Tá mais centrado. Isso. Quem que aguenta a briga o tempo todo? É que nem casal, assim. Meu Deus. Chega. Eu tenho um casal de amigos que eu falo assim, cara, como é que se aguenta, rapaz? Você tá louco? Nem ela. Eu converso com os dois. Eu falo assim, mas viu, fulana, como é que você aguenta esse rapaz? Mas o tempo todo. Não. Ele não já tem acostumou jeito. Ele não tem jeito. É amor. Ele fala assim, o conflito, né? O conflito. Não, mas tem limite. É o amor, eu acho que eles se gostam, mas eles se gostam de uma maneira muito, muito tóxica. Isso que a gente fala, né? Vai chegar um momento que não vai ter como. E isso pode
pode escapar, desencadear um problema sério, um que não consegue. E eu acho que passa um pouco por isso. Por isso que eu te falei, se a gente olhar o nosso passado, nós tivemos com o governo Vargas, quando ele entrou, e tem toda uma história dele que é muito interessante e tal, mas ele perdeu as eleições. Ele tinha um discurso todo preparado, mas por conta de conveniências naquela época, ele perdeu. Não estavam satisfeitos por conta da crise de 29. A crise de 29 ferrou com toda aquela questão paulista. O Júlio Prestes, não é o Luiz Carlos Prestes, não tem nada a ver com o comunismo, mas o Júlio Prestes, ele entrou em desacordo com o Washington Luiz, que era o presidente, não quis manter a política de manutenção, não quis manter o pagamento aliás, não tinha dinheiro, né? Do café. Eles ficaram super insatisfeitos. Chegou o Vargas lá, eu sou a solução para o Brasil. E subiu faceiro. E aí saiu os dois, tanto o Júlio Prestes quanto o Washington Luiz, saíram correndo. Aí era para ser uma coisa provisória, para poder botar ordem, mas veja, protegendo uma classe muito específica. Não era o povo, era os cafeicultores. Mas aí o Vargas, que aí tem um lado dele que foi fenomenal, e ele conseguiu reverter, tanto que ele foi assim, um cara que entrou por conta dos cafeicultores, brecou na Revolução de 32. Aí você entrou aqui, rapaz, você entrou era pra ajudar a gente, não pra poder ferrar. Ele foi a terceira via. Sim, exatamente. E aí ele chegou lá, ele falou assim, e deu a Revolução Constitucionalista de 32. A Revolução Constitucionalista de 32, né, que comemora o 9 de julho, nada mais é do que, nós tiramos o Júlio Prestes, que era pra poder ajudar a gente, não ajudou, botamos outro cara que não ajudou, vamos revolucionar. Aí perderam. Mas veja, olha só que interessante. Então assim, você acha que pode dar crise? Pode. Pode, porque a nossa história já mostrou isso 2 vezes. Tanto em 30 quanto em 64. 64 mesma coisa. Fugiu o nome dele. Que foi prefeito de São Paulo. O Jânio Quadros, ele foi eleito. É esquisito, mas ele foi eleito. E aí ele viu que estava tendo crise, essa coisa. Falou assim, e eu tenho um vice que... Né, também não dá para entender. Aí entrou um vice que era contrário a mim, quer saber? Olha, isso foi uma jogada. Vai lá, Jango. Vai lá pra China. Vai lá. Ele, o Jânio Quadros mandou o Django ir pra... O Jango pra ir pra João Goulart lá pra China. Não foi o Jango que falou, eu quero ir pra China porque eu sou comunista. Não existiu isso. Aí os caras, tá vendo? Tá vendo? Aí o que ele pensou? Falou assim, eu vou renunciar, que aí vai ver que o cara é maluco, e eu volto com o apoio do exército, com o apoio total Caiu os dois, tiraram um, tiraram o outro. Então, assim, nem sempre aquilo que a gente tenta colocar como tática de que a situação pode ser tranquila, são elementos que a gente não consegue dar conta da totalidade. E isso pode acontecer, né? Então... Nossa, doutor, a política... Olha, eu mudei a minha concepção, viu? Não, mudei minha concepção. Ainda temos mais alguns dias aí. Acredito que o caldo vai entornar mais um pouquinho. Vai. Até domingo. E para fecharmos aí no seu entendimento aí, se o Lula se elegeu, se o Bolsonaro se eleger, não vai ser fácil. Na minha opinião, a gente vai ter que trabalhar igual, vai ter que correr atrás igual, mas... 4 anos, não. Qualquer um dos dois está colocado. Qualquer um dos dois ainda não vai estar pacificado, nenhum vai ser o candidato que vai unificar, não existe isso. São nomes bélicos, tanto um quanto o outro. É o último, tanto realmente, é o último, e esse é um problema, porque vai ser o Lula acho que não vai ter força para mais 4 anos e nem o Bolsonaro pode. A não ser que os dois tomem a força. Então, assim... A rixa vai continuar? Vai continuar, porque não vai pacificar, os questionamentos vão ser eternos, a coisa vai ser bem problemática. Vamos esperar o próximo daqui 4 anos. Quem será? Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma aula para mim, viu? Foi muito legal, gostei. Deu vontade de fazer direito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa. Tivemos uma aula aqui com o Dr. Marcelo Navarro. Curta, compartilhe esse vídeo. Já estará lá também no Instagram alguns cortes, no Facebook. Estarei marcando as redes sociais do doutor. Precisando também algum conselho com ele, alguma
alguma dúvida, né, na área do direito, ele também está à disposição. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Rapaz, Deixa eu zerar conversamos aqui. O quê? 2 horas, não foi? Vamos ver.